Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: Estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: Arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, caríssimos ouvintes da nossa rádio diocesana, Sintonia do Vale, no Evangelho de hoje, Jesus nos apresenta algumas situações em que podemos nos encontrar no nosso convívio com os nossos irmãos e irmãs, sobretudo situações em que nós nos deparamos com o erro, situações de erro na nossa vida e na vida das pessoas. A primeira situação é o perigo de que com os nossos erros, ou mais ainda, com a nossa conduta, nós podemos levar alguém ao pecado, né? Jesus fala aqui do escândalo. O que é o escândalo? É quando a nossa atitude, a nossa conduta leva uma outra pessoa a pecar ou a ficar abalada na sua fé, né? Talvez ela não vai chegar diretamente a cometer um pecado, mas ela fica abalada diante do que nós fizemos. Jesus diz no Evangelho que o cristão é a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, né? A partir do momento que nós abraçamos a fé, nós temos a missão não de ter uma vida de fachada, não é isso, mas temos a obrigação de dar o bom exemplo, de dar o bom testemunho da nossa vida. É claro que não pode reduzir somente aquilo que se vê em nós, mas é preciso que seja uma vida coerente. E com as nossas atitudes, nós podemos às vezes levar uma pessoa a se sentir fortalecida na sua fé, com o nosso bom exemplo, com o nosso testemunho, ou também podemos fazer o contrário, né? E o contrário exatamente é o escândalo. O escândalo, diante de uma pessoa que está muito firme na fé, pode não abalar, mas uma pessoa que ainda está iniciando o seu caminho de fé, uma pessoa que não tem muita instrução, ou uma pessoa que está fragilizada, pode lhe fazer um grande mal. Por isso Jesus fala aqui dos pequeninos. Não só as crianças, é claro, porque são mais vulneráveis, mas todos aqueles que podem ser influenciados diante da nossa atitude. Então é algo que realmente a gente tem que sempre refletir. Ah, mas eu não quis fazer o mal. Não basta isso, né? Como é que a pessoa faz a leitura daquilo que você faz? É claro que nós não podemos agir também só em função do que vão dizer, mas muitas vezes precisamos sim levar em conta como que essa nossa atitude vai ser interpretada. Se ela vai levar alguém a ficar abalada na fé, é preciso tomar cuidado. Depois Jesus fala também de quando o erro acontece por um irmão nosso. Se o teu irmão pecar, Jesus fala, repreende-o. Isso se chama correção fraterna, quando nós corrigimos alguém, e isso é um ato de amor, é um ato de caridade. Não é fácil corrigir, porque para corrigir fraternalmente, não se pode fazer de qualquer jeito. Você encontrou com a pessoa, olha, você fez errado, você não podia ter feito isso, é um absurdo, você não aprende mesmo. Isso não vai levar a lugar nenhum, né? A correção fraterna precisa ser feita com humildade, precisa ser feita com mansidão, não é? Com as palavras certas, no momento certo. Então não é tão fácil assim fazer essa correção. Para fazer uma verdadeira correção fraterna, é preciso estar cheio de Deus, é preciso agir conduzido pelo Espírito Santo.
porque se agirmos pelo impulso, pelo ímpeto, não é, olhando somente o nosso ponto de vista, podemos fazer ainda mais mal à pessoa. Mas a correção fraterna, a verdadeira correção fraterna, é um ato de amor, porque vai tirar o irmão do erro, vai ajudá-lo a que ele possa ver a situação em que ele se encontra. E quando alguém vier nos corrigir, a gente não pode falar assim: ah, mas você tem seus erros. A correção fraterna não quer dizer que eu não tenha os meus erros, mas naquele momento concreto é o irmão que precisa ser ajudado. Claro que não podemos ser hipócritas de corrigir alguém e fazer a mesma coisa. Mas se alguém precisa nos corrigir, não usemos essa estratégia para nos defender. Ah, mas você também tem seus erros. Por isso que quando a gente vai fazer uma correção, é melhor começar por aí. Olha, eu sei que eu tenho meus erros, que eu tenho minhas falhas, mas eu acho que nessa situação concreta, você está precisando que alguém lhe diga, não é, que isso não está bem, isso está te fazendo mal, vai fazer mal à sua família, vai fazer mal à sua vida. Tem que ser com caridade, tem que ser com humildade e com mansidão. Depois, terceira situação, a coisa vai só complicando, né? Jesus fala: se o teu irmão pecar contra ti e vier te pedir perdão, você perdoa. Até aí tudo bem, Jesus. Mas aí Jesus fala: se ele fizer isso 7 vezes num dia, 7 vezes você tem que perdoar. Nosso Senhor está quase dizendo que a gente precisa ser ingênuo. Claro que não é isso, né? Jesus está falando aqui não daquela pessoa que chega para a gente: ah, desculpa, mas fala da boca para fora e vai fazer a mesma coisa de novo. Essa pessoa precisa da correção, não é? Jesus está falando aqui da pessoa que realmente está arrependida, mas está num momento de fraqueza, de fragilidade. Ela se propõe, ela dá um passo, mas dali a pouco ela erra de novo, mas ela quer se corrigir. Aí sim, nós não podemos negar o perdão, porque ela é sincera, ela realmente está tentando se corrigir. Mas se ela diz da boca para fora, se ela não faz nada para mudar, aí talvez se encaixe mais no segundo caso da correção fraterna. Precisamos pedir muito ao Espírito Santo que ele nos dê esse discernimento de como agir em cada situação. Por isso que, diante de tudo que Jesus foi falando, os discípulos disseram para ele: Senhor, aumenta a nossa fé. Somente com uma fé robusta, com uma fé fortalecida, é que seremos capazes de viver todas essas situações em que nos encontramos em nossa vida. Que nosso Senhor aumente a nossa fé e nos ensine a como lidar diante de tantas situações complexas que se apresentam no nosso dia a dia. Amém.